Bom, meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a Igreja Deus é Amor. Uma igreja pentecostal brasileira. Já ouviram falar? Igreja Deus é Amor. Foi fundada no dia 3 de junho do ano de 1962. Por quem? Pelo missionário Davi Martins Miranda. Sua sede mundial fica na cidade de São Paulo, capital. Ela contabiliza de 800 a 900 mil membros. Muito grande, hein? E é em São Paulo a sua sede. E nessa sede que é muito ampla, muito grande, é chamado Templo da Glória de Deus. Templo da Glória de Deus. Tem como doutrina o batismo pelo Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. O batismo que é feito na igreja Deus é Amor. Esse batismo é feito somente para pessoas arrependidas, pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas regeneradas, convertidas e com um estado civil de acordo com a palavra de Deus. Na ocasião que foi fundada pelo missionário Davi Martins Miranda, toda a imprensa noticiava que a igreja Deus é Amor era uma seita. Toda a imprensa falou que era mais uma seita. Mas nos dias atuais ela contabiliza mais de 22 mil templos espalhados por esse imenso Brasil e em outros 137 países. As autoridades máximas da Igreja de Deus e Amor e muitas pessoas queriam impedir que a expressão fosse utilizada por uma dissidência da Igreja de Deus e Amor. A Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada. A Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada era uma dissidência da Igreja Deus e Amor. Foi fundada por quem? Por Reginaldo Gaudêncio, que era um pastor dissidente da igreja. Ele fundou seu próprio ministério. A Igreja Deus e Amor utiliza a Santa Bíblia como expressão de fé. E justamente dentro do Novo Testamento, na Epístola de João, 1 João capítulo 4, versículo 8, que a palavra Deus e Amor foi tirada. Sabiam? 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz assim, a Escritura fala assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Igreja Deus e Amor utiliza também o Salmo 12, utiliza muito o Salmo 12. O que é ser pentecostal? Vamos entender um pouco o que é ser pentecostal. Os elementos da Igreja Pentecostal consideram o batismo no Espírito Santo essencial no caminho da salvação. Batismo no Espírito Santo. Vocês sabiam que as igrejas pentecostais são muitas vezes conhecidas como igrejas carismáticas? Sabiam? Porque revelam manifestações do Espírito Santo. A Igreja Deus e Amor possui também uma rádio que leva seu nome, Rádio Deus e Amor, que é uma rede brasileira, de rádio brasileira, que pertence à igreja. Fala assuntos variados, mas principalmente prega o Evangelho. Davi Miranda sempre diz que Deus sabe dos anseios que pertencem ao nosso coração, o coração de cada pessoa. Deus não falha. Acredite, confie, entregue, agradeça sempre. E peça, pois será atendido. Isso é o Davi Miranda que fala. Nos dias de hoje, a Igreja Deus e Amor, ela é presidida pela esposa do bispo Davi Miranda, a irmã Ereni de Oliveira Miranda. Sabiam? A esposa do Davi que preside a igreja. Uma curiosidade é que o Templo da Glória de Deus, esse magnífico e grande templo lá em São Paulo, é considerado um dos maiores templos evangélicos do mundo. É considerado, está entre os templos evangélicos do mundo, os maiores. É um dos maiores. Oficialmente, a Igreja Pentecostal Deus e Amor foi fundada em 3 de junho do ano de 1962, como eu disse no começo do vídeo. Tal data é contada como a de registro como pessoa jurídica em cartório e passou
a existir oficialmente perante a lei. Claro que a Igreja Deus e Amor teve seu início no mês de março de 1962, claro. Tudo começou quando Davi Miranda, olha que interessante, tudo começou quando Davi Miranda foi despedido de uma firma onde ele trabalhava por 4 anos. Ele foi despedido. E com o dinheiro que recebeu da indenização, o que ele fez? Ele alugou um amplo salão na antiga Rua 70. Essa Rua 70 hoje é a Rua Afonso Pena, lá na Vila Maria, hoje em dia. No dia 15 de abril, Davi Miranda foi oficialmente ungido como pastor pelo seu amigo, que era evangélico, também pastor Roberto Anésio, que pertencia à Igreja Pentecostal do Brasil. Pastor Anésio, ele ungiu Davi Miranda como pastor. A Deus e Amor contribui com grande ênfase na doutrina da justificação pela fé, sola fide, justificação pela fé, e na doutrina da santificação do espírito, alma e corpo. Fazia inúmeras curas divinas, revelações e curas de libertação, uma grandiosa explosão de milagres, cura de paralíticos que deixavam as muletas e as cadeiras de roda e saíam andando, defuntos ressuscitados pela poderosa oração do missionário Davi Miranda, pessoas curadas com caroço que saíam, que eram expelidos. E a doutrina? Como é a doutrina? Como é a doutrina da Igreja Deus e Amor? Como é? Existe o RI, ou Regulamento Interno, um manual de conduta e ensinamentos para os membros batizados, e tem também a carteirinha de membro. Sabiam que eles têm a carteirinha de membro? Tem a carteirinha de membro. E vou listar algumas orientações para membros e obreiros, de acordo com a interpretação das Escrituras. Primeiro, não assistir programas de televisão, pois segundo a doutrina da igreja, as novelas e filmes são meios de se propagar mentiras, enganos, destruição de famílias, como está em Apocalipse, no capítulo 13, no versos 11 a 18. Se você ler lá, você pode ver. Segundo, jamais fazer tatuagens, como está em 1 Coríntios, no capítulo 3, do 16 a 17. Não ingerir bebidas alcoólicas, 1 Tessalonicenses 5,16. As mulheres devem evitar cortar o cabelo ou usar vestimentas que demonstram a sensualidade, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 13. E os homens? Os homens não devem usar cabelos compridos, igual das mulheres. Os homens não devem. E nem roupas que tenham uma conotação sensual, roupas apertadas, justas. Como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Que seja uma beleza no interior da pessoa, que se evite o uso de maquiagens e adereços, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Uma observação: os versículos bíblicos inseridos são interpretações da igreja e não necessariamente é aquilo que está escrito nas Escrituras. No restante, a Igreja Pentecostal Deus e Amor assemelha-se às demais igrejas cristãs, adotando a regra das fés protestantes. Entenderam? Essa que eu vos apresento é a Igreja Deus e Amor, fundada pelo missionário pastor Davi Martins Miranda.